Voltei e dessa vez voltei pra gente conversar sobre A Garota da Fita. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar o seu like e, é claro, deixa aqui nos comentários as suas séries preferidas pra gente conversar. A Garota da Fita é uma minissérie espanhola que chegou na Netflix esse ano e já bombou, entendeu? Tá todo mundo amando essa série e não é por menos. A série conta a história da Amaya, uma menina de 6 anos que durante uma festividade na cidade dela, ela é sequestrada. E aí então os pais da Amaya obviamente ficam desesperados e uma jornalista ela decide investigar isso e tentar ajudar a família a encontrar a criança. A sinopse da série é basicamente essa, mas por mais que seja uma série curta de 6 episódios, ela ainda traz outras abordagens, outros temas muito sérios e muito importantes. Nós vamos conhecer profundamente a Miren, que é a jornalista. A série basicamente é do ponto de vista dela, né? São coisas que aconteceram com ela na vida dela, a investigação, obviamente, em paralelo com a da polícia, mas o mote principal aqui é ela e como ela lida com o trabalho dela, como ela lida com os traumas dela e como ela faz para ajudar a família dessa menina a ser encontrada, né? A família receber, ter de volta essa criança. Então aí vamos passar 6 anos, se eu não me engano, desde que a menina foi sequestrada. E aí ela começa a receber vídeos dessa menina para mostrar para os pais que essa menina tá viva, que ela não foi morta. E ali eles meio que têm a esperança, né, novamente acesa para ir atrás e conseguir mais provas e conseguir encontrar uma forma de achar a Amaya. Em paralelo a isso, né, a esse sequestro, nós vemos a Miren que ela sofreu um estupro, ela foi drogada numa festa e 3 homens abusaram dela na praia. Não é nada explícito, mas em todo episódio tem um flashback dessa cena, principalmente quando ela tem alguma crise de pânico, algo nesse sentido. Então ela tem esses flashes do que ela se lembra, ela não lembra muito porque ela estava drogada, mas ela consegue ter alguns flashes e isso dá muita agonia, a gente sofre junto com ela, a gente vê como é perverso, né, tudo isso. Então ela passa por muitos problemas relacionados a isso e ela vai fazendo a investigação e a investigação entre o desaparecimento da Amaya e do próprio estupro acabam se encontrando por denominantes comuns. Não que são as pessoas que estupraram ela, são as pessoas que sequestraram a Amaya, mas entre uma rede ali que ela começa a investigar, ela vai descobrindo coisas que estão interligadas. Vocês já sabem que eu costumo dar spoiler nos meus vídeos na análise. Pra mim não tem como fazer uma análise de verdade sem dar alguns spoilers, então se você ainda não assistiu tudo, para o vídeo, vai lá assistir e depois volta aqui, tá bom? Bom, então continuando, a Miren, ela começa a investigar um amigo da família da Amaya e descobre que ele fazia vídeos sexuais com menor de idade, né? Ele era um pedófilo e o filho dele também participava desse esquema, que era um adolescente, e ele ajudava o pai ali a pegar essas meninas mais novas, drogava elas e filmava o estupro. Então, nessa coisa de publicar o vídeo e tudo mais para um grupo ali, né, que eles tinham, era o mesmo grupo que foi postado um vídeo da Miren sendo estuprada. Então, é por isso que eu falo que eles se conectam nesse sentido. Porque uma investigação do sequestro levou ela a conhecer uma rede de pedófilos, uma rede de pornografia infantil, que de certa forma estava interligada com o que aconteceu a ela. Infelizmente na série
ela não consegue descobrir quem foi os 3 rapazes, né, que cometeram o abuso. Então a gente fica com aquele sentimento de impotência, aquele sentimento de poderia ter achado, mas não, nesse caso não foi um final feliz. Ainda assim, ela, tanto o amigo da família, né, que participava desse esquema, quanto um outro suspeito ali, eles acabam sendo envolvidos com a Miren. A Miren passa por uma situação muito tensa com esse outro suspeito e deixa tudo mais agonizante, assim. Mas tem ali algumas coisas que acontecem, os 2 acabam morrendo, de certa forma por culpa da Miren, e não posso julgá-la, talvez eu faria o mesmo, mas nesse caso foi o fechamento que deram para a história dela, de tipo, não descobrimos os responsáveis em si pelo ato, mas os 2 que trabalhavam na mesma plataforma foram mortos. Então foi uma forma de vingar ali o que ela tinha passado. Agora, sobre o caso da Amaya, já é um pouco mais difícil a gente ter algumas coisas, porque a gente vai saber o que aconteceu com ela no penúltimo episódio da série, ou seja, no 5º episódio. Então, nos 4 primeiros é aquela coisa da investigação, é a Miren lidando e lutando com o trauma dela. Ainda assim, a gente vai pegando algumas coisas, algumas referências, algumas pistas do que pode ter acontecido com a Amaya. E aí é uma coisa muito interessante, porque no primeiro capítulo, quando tem uma cena da família junto nessa festa, e a mãe da Amaya, ela cumprimenta uma pessoa, mas não dá pra ver quem é essa pessoa. E na hora eu pensei, tá, não mostrou essa pessoa, então provavelmente é quem sequestrou a menina. Mas você vai ficando tão envolvida com a história, você vai ficando tão envolvida com a investigação, com tudo que tá acontecendo, que eu simplesmente esqueci disso. Eu esqueci de que eu tinha me ligado isso no primeiro capítulo. E isso é muito legal, isso é muito bom, isso é um roteiro bem escrito, porque mesmo que ele te dê a pista sobre o que vai acontecer e do que aconteceu de fato, você ainda se envolve nas tramas paralelas, você ainda se envolve com outros suspeitos, você ainda fica em dúvida se aquilo foi real ou não, você fica em dúvida se não poderia ser aquela outra pessoa. Então isso é sensacional, isso é um roteiro bem escrito. É lógico que aqui a gente está falando de uma adaptação de um livro que fez muito sucesso, um livro com o mesmo nome, mas ainda assim é um roteiro incrível do autor do livro. Eu não li, então não sei se eles se mantiveram fiel, mas pelo sucesso eu acredito que eles procuraram se manter o mais fiel possível. Ainda assim foi surpreendente, e aí é um ponto que a gente faz com um roteiro ruim, por exemplo, de Olhar Indiscreto, que é um roteiro em que desde o começo você sabe quem são os vilões e você não tem nenhuma surpresa. Você não se envolve, você não consegue acreditar que pode ter outras pessoas envolvidas nisso. Você simplesmente sabe e se torna chato e clichê. Aqui não. A gente sabia no primeiro episódio quem ia sequestrar a Maya. Ainda assim, no decorrer de 4 episódios, a gente fica em dúvida, a gente se envolve com outros personagens, a gente se envolve com outros suspeitos, e isso é incrível, é um ponto super positivo para a série. Aí no 5º episódio, nós somos levados então ao que aconteceu com a menina, como se deu o sequestro, por que se deu o sequestro, e é absurdo, por mais que tipo, eu assistindo eu falei, não é possível que alguém vai fazer isso. E infelizmente a gente sabe que sim, pode acontecer, né? A pessoa que sequestrou a Maya era a Iris, uma paciente da mãe dela que tentava engravidar e ela não conseguia engravidar. E ela sequestra a filha da médica, porque a médica não conseguiu dar o que ela queria, de certa forma, e ela fala que simplesmente sabia que ela seria uma mãe melhor para aquela criança. E aí a gente já vê que ela não tá bem da cabeça, isso é óbvio, né? Mexeu muito com ela essa situação de não poder engravidar, não poder ter filhos.
E ainda assim, tipo, é difícil entender que o marido ficou do lado dela, sabe? Tipo, não, tudo bem. Ele ainda fica resistente no começo, mas ele não faz nada pra impedir. No final ele até tenta fazer isso, mas acaba não dando certo. Mas ainda assim é um roteiro que você fala, tá, não sei se eu acredito, mas ainda assim é crível, ainda assim pode acontecer, infelizmente pode acontecer. E aí, conforme vai passando o tempo, a Maya se transforma em Júlia, né? Eles dão outro nome pra ela. E ela, obviamente, como ela era muito pequena, ela vai se esquecendo dos pais e trata os dois sequestradores como pai e mãe, né? Ela se vê ali numa família e é a família dela. Então, depois de 6 anos que ela vai descobrir a verdade, né? Por todos os acontecimentos da série. O último episódio é o episódio de conclusão, é o episódio então que a Maya é resgatada, né? É o episódio em que a gente dá esse fechamento para a história e foi um episódio muito bom. E aí eu acho que é uma das graças de ser uma minissérie tão curta, porque a gente não teve muitos episódios ou muito tempo em tela daquela barriga, daquela coisa que precisa estender o roteiro em cenas desnecessárias só porque precisa completar 10 episódios ou 8 episódios. Aqui, por ser muito curtinho, por ser só 6 episódios, eles aproveitam o máximo possível disso, né? Pra mostrar tudo o que eles precisam mostrar. Então, isso foi uma coisa muito boa. Agora, no último episódio, eles deixam um clímax ali na última cena para uma possível segunda temporada. E aí entra naquela coisa que eu tenho falado para vocês de outras séries da Netflix, né? Eles pegaram muito isso da minissérie, que são séries curtas de uma temporada só e que provavelmente não teriam uma segunda, apesar do sucesso. Aqui também foi feita para ser uma minissérie de 6 episódios, temporada única. Mas já estão se especulando uma segunda temporada sim, porque foi uma série que fez muito sucesso, deu muito barulho, então é possível que tenha uma segunda temporada, mas ainda não se sabe, nada foi confirmado. E aí nessa última cena, a Miren, né, a jornalista, ela recebe um pacote com a foto de uma mulher que tá vendada, amarrada, e tá falando, você aceita brincar ou vamos brincar, alguma coisa assim, que dá a entender então que tem uma pessoa que foi sequestrada e está convidando essa jornalista. Você resolveu esse sequestro, então vamos ver se você vai resolver esse. É um bom clímax para a última cena, é um bom ponto para a próxima temporada. Eu acho que seria interessante a gente revisitar essa série. A minha única preocupação é o que eu já falei pra vocês de outras séries, de outras coisas, é ficar repetitivo. Por exemplo, quando eu comentei de Um de Nós Está Mentindo, né? É uma série teen que a primeira e a segunda temporada é muito boa, mas me preocupa mais temporadas e cair no mais do mesmo. Aqui eu também tenho um pouco dessa preocupação. De se basear, ok, essa fórmula deu certo, uma pessoa é sequestrada e a jornalista vai atrás disso para resolver. Então vamos fazer isso de novo, outra pessoa é sequestrada e ela vai lá e vai resolver. Isso é legal, é lógico, tem muitos pontos positivos, mas acaba caindo naquelas coisas de série policial, que normalmente a primeira e a segunda temporada é muito boa, mas depois fica mais do mesmo. Vamos torcer para que isso não aconteça. É isso, essas foram as minhas considerações sobre a nova minissérie da Netflix. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Um beijo e até a próxima!